Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Vamos com mais entrevistas por aqui. A gente fala agora sobre a Frente Alimenta. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Cláudia Vissoni, da bancada ativista. Boa tarde, Cláudia. Muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Cláudia, justamente falando sobre a Frente Alimenta, eu quero começar então nossa conversa, que você explique então para os nossos espectadores o que é a Frente Alimenta. Sim, eu sou codeputada, mas também sou e para sempre serei ativista, né? Um dos problemas principais que o país, infelizmente, está vivendo hoje, o estado de São Paulo não escapa, é a volta da fome, a situação da insegurança alimentar da população, que se agravou com a crise da Covid, se agravou com a necessidade de isolamento social. As pessoas, muitos setores estão com problemas, né, para continuar funcionando, e, sobretudo, os trabalhadores informais, que dependiam de bicos e tudo mais, hoje em dia têm dificuldade de alimentar suas famílias. A gente continua atuando na mandata ativista com muito empenho para tentar, na medida, né, do possível aqui das atividades legislativas, suavizar o sofrimento da população, mas o tempo do legislativo é um tempo que tem a ver com muitos trâmites, muitas vezes ele é lento, e o tempo da fome, o tempo do ativismo é hoje. Então, nas minhas horas vagas, à noite, fim de semana, eu, junto com uma rede de ativistas e alguns filantropos, a gente se organiza na Frente Alimenta, que doa alimentos para comunidades vulneráveis na Grande São Paulo e que apoia também os pequenos produtores agroecológicos e as cooperativas de produtores agroecológicos aqui da região. Que os produtores familiares também sofrem muito com a crise econômica e também muitas vezes estão em situação de insegurança alimentar. Então, a gente junta as duas pontas, né? Levando recursos financeiros e adquirindo a produção dos pequenos agricultores e doando essa produção para comunidades vulneráveis. Esse é só um aspecto da Frente Alimenta, a gente faz outras coisas também. Ainda falando sobre essa questão, né, uma pesquisa recente divulgou e revelou que 19 milhões de pessoas passaram fome em 2021. E como bem disse a senhora, não é a fome, é agora, né? Não se pode esperar para daqui a alguns dias. É um resultado, uma pesquisa que revela algo assustador aqui no país, né? Sim, assustador, e na semana passada saiu uma outra pesquisa do grupo de estudos que chama Alimento para a Justiça, com sede na Universidade Livre de Berlim. Essa pesquisa é ainda mais estarrecedora, porque ela revela que 44% dos brasileiros, mais de 100 milhões de pessoas, vivem uma situação de insegurança alimentar em algum nível. Que pode ser tanto ser obrigado a mudar o tipo de alimentação por falta de recursos para acesso a alimentos de maior valor nutritivo, seja precisar pular de refeição, ou até a insegurança de não saber como vai acessar os alimentos amanhã. E isso gera já um sofrimento e desorganiza muitas pessoas. A situação é bastante grave, e a gente está aqui conversando sobre a Frente Alimenta, que é uma iniciativa da sociedade civil, da qual eu faço parte, porque eu sou codeputada, mas continuo atuando na sociedade civil, mas a gente precisa de um mosaico de soluções, né? E o governo tem oferecido cesta básica, ampliado a ação do Bom Prato,
o governo municipal aqui em São Paulo também fazendo algumas ações relacionadas à doação de alimentos para as famílias dos estudantes das escolas e muitas outras iniciativas de sociedade civil. Tudo isso é necessário, a gente precisa, o acesso à alimentação é um direito humano, a gente precisa fazer tudo que tiver a nosso alcance nesse momento para que nossos vizinhos aqui, nossos conterrâneos não passem fome, que é uma tragédia humanitária gigantesca. A Frente Alimenta, ela foca sobretudo na alimentação fresca, inclusive sem agrotóxicos, que complementa muitas vezes aquela cesta básica, que são mais os alimentos secos. Então, a gente doa frutas, verduras, legumes, porque isso é muito importante, inclusive, para aumentar, para reforçar o sistema imunológico das pessoas, né? Aproveitando essa questão dos sem agrotóxicos e afins, é uma outra questão que a senhora fala muito, né? Sobre essa questão dos agrotóxicos, redução dos agrotóxicos. Para quem está em casa, gostaria que a senhora falasse sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos e também do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Sim, são dois projetos que estão em tramitação em diferentes níveis, né? O Plano Estadual de Redução de Agrotóxicos ainda está parado nas comissões e a gente quer que ele avance. Ele está ligado ao PNARA, que é o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. A gente está falando de uma política de transição para uma agricultura que usa menos agrotóxico, menos veneno, uma transição para um momento em que a gente vai ter um uso mais reduzido dessas substâncias e no futuro, que ainda infelizmente está distante, mas a própria ciência já vislumbra a possibilidade do cultivo de alimentos, até mesmo dos alimentos de monocultura, que são destinados à exportação, sem o uso de agrotóxicos. Tem especialistas nessa área apontando que o controle biológico ele é possível até nesses casos, mas a gente precisa começar aos poucos, né? O Brasil é um país onde se usa muito, campeão mundial do uso de agrotóxicos, são permitidas aqui substâncias que são proibidas em outros lugares do mundo. E o PERA, né, a gente chama de PERA, o Plano Estadual de Redução de Agrotóxicos, se propõe a abrir essa conversa, a começar a pavimentar esse caminho para uma agricultura com menos uso de produtos que são potencialmente prejudiciais à saúde humana e aos ecossistemas. A gente tem já o problema das abelhas em extinção, outros polinizadores. Existem muitas pesquisas mostrando o efeito dos agrotóxicos nos peixes, né, dos rios ou dos mares, então isso é necessário. Já o PEAPO, que é o Programa Estadual de Produção Orgânica, de Agroecologia e Produção Orgânica, ele já foi aprovado, mas agora ele precisa ser regulamentado. No dia 26 de abril, que é a próxima segunda-feira, vai haver uma sessão solene às 17 horas, organizada por 3 frentes parlamentares da Alesp juntas, onde a gente vai poder aprofundar todas as questões relacionadas ao PEAPO, e vai ser bastante interessante. A gente vai ter a presença de muitos especialistas, eu vou estar lá presente também, assim como representantes de outros mandatos, e vai ser transmitido pelo YouTube da Alesp. Perfeito, né? A Rede Alesp sempre abrindo espaço para importantes informações e o ato solene é um deles, né, Cláudia? Ainda falando sobre essa questão dos agrotóxicos, não é? Aqui no Brasil, me parece que tem uma discussão tardia sobre essa questão, sem uma resolução efetiva. Gostaria da sua análise sobre essa questão e também contar para quem nos assiste nesse momento, porque muitas vezes se fala em agrotóxicos e as pessoas acham que só
ele vai resultar só em problemas de saúde. Mas a senhora falou, né? Tem todo um ecossistema que também é prejudicado pelo uso de agrotóxicos. Sim. A gente está falando de um modo de cultivo, né? O Brasil, nesse ponto, uma vez eu estava conversando com um especialista em inglês e ele falava que os agrotóxicos já não são um problema na Inglaterra, né? Onde a Inglaterra também nem é grande produtor agrícola, então é fácil ele falar isso, mas assim, se deu esse passo, né? E a própria ciência e tecnologia está caminhando para o controle biológico. Então, a gente tem um certo retardamento que é bastante conveniente, porque na medida em que no Brasil ainda é aceito o uso de substâncias que são proibidas em outros lugares do mundo, ele se torna um mercado para o refúgio, não é? Então, a gente quer sair desse lugar. A gente quer, e a gente tem condição, o Brasil produz alta tecnologia, tem aí a Embrapa, alta tecnologia agrícola e tudo mais, a gente tem condição, sim, de começar a trilhar um outro caminho. Eu repito que isso é uma transição, ninguém está propondo que a partir de amanhã todos os agrotóxicos sejam proibidos, mas que a gente vá construindo, inclusive com o diálogo entre pessoas, entidades e movimentos que muitas vezes pensam de maneira diferente. É necessário, a política é a arte da negociação e do diálogo entre os diferentes. É necessário que a gente sente à mesa e comece a negociar, inclusive porque o Brasil, esses dias eu estava vendo no jornal, começa a ter sanções, né? Mesmo a China e Rússia, que tem limites de aceitação para as coisas que são mais flexíveis do que a comunidade europeia, por exemplo, vira e mexe, a gente tem problema numa carga de produtos agrícolas vindos do Brasil por causa do excesso de agrotóxicos. Então, o próprio mercado internacional ele está amadurecendo no sentido de privilegiar as soluções que não usam veneno, né? Então, se a gente quiser agregar valor aos nossos produtos, se a gente quiser construir relações duradouras com bons mercados, a gente vai precisar trilhar esse caminho e vai precisar planejar quais são os próximos passos. Perfeito, Cláudia. Voltando ainda a essa questão do início da sua fala sobre a Frente Alimenta, que é uma das práticas só nesse momento em que as pessoas necessitam de colocar uma comida na sua mesa. Claro que nós temos ONGs, comunidades que pensam também nessa questão. Mas como nós podemos mudar o nosso entorno? Como nós, dentro do nosso condomínio, num grupo de mães no WhatsApp, da escola, como que também nós, enquanto cidadãos, podemos mudar essa realidade, podemos ajudar essas pessoas que estão nesse momento de vulneráveis e que precisam desse prato de alimento para não morrer? Sim, eu acho que assim, o principal nesse momento de urgência é realmente a gente atuar com quem está perto, exercitar a compaixão, exercitar o não julgamento, não interessa por que aquela pessoa chegou nessa condição, não interessa se é um morador de rua, se é um dependente químico, a alimentação, como eu disse, é direito humano, né? E que a gente pense, se organize e haja o lema do movimento ambientalista, ele é muito útil nesse momento, que é o pensar globalmente e agir localmente. A gente é mais eficiente quando a gente ajuda quem está perto. Então, assim, buscar saber se no seu bairro, se na sua cidade, se pessoas que você convive na sua empresa, grupo religioso, conhecem ou se existem pessoas numa situação de necessidade. E aí, organizar essa doação, seja individualmente, coletivamente,
e fazer o máximo que seja possível, inclusive para ampliar a escuta em relação às comunidades, né? Porque nesse momento de grande crise, muitas vezes as famílias e as comunidades estão desorganizadas, né? Não tem sequer o dinheiro para comprar o gás para cozinhar, que também está caro. Então, algumas comunidades necessitam dos alimentos prontos, outras comunidades estão se organizando em cozinhas comunitárias, que são muito eficientes e importantes. Então, é entender qual é a necessidade exata. A necessidade do momento é alimento não perecível, alimentos frescos para complementar doações de cestas básicas, apoio a cozinhas comunitárias. Vou dar um exemplo. Faz umas 2 semanas, nós da Frente Alimenta organizamos a doação de uma pia para a cozinha do Transamor, que é no Capão Redondo. Para melhorar a produção, eles precisavam da instalação de uma pia maior, de inox, que tem mais segurança, inclusive em relação a contaminações e tudo mais. E a gente descobriu uma pia que estava sendo doada e a gente conseguiu fazer a pia chegar lá e dar um apoio para que ela fosse instalada. A Frente Alimenta apoia também hortas nas periferias da Grande São Paulo. Eu também sou agricultora, conheço de perto a realidade da produção do alimento para o autoconsumo. Isso a gente está falando um pouquinho a médio e longo prazo, mas a situação da humanidade nesse século vai ser de enfrentar múltiplos momentos de crise, né? Seja por pandemia, crise climática e tudo mais, crise social, política, econômica, e a produção de alimentos nas cidades será e já é muito importante. Então, esse é um caminho que a gente tem que trilhar, e também, não só como cidadã e ativista, mas também como codeputada, eu tenho me esforçado aqui para ajudar a fazer avançar as políticas de agricultura urbana, e me coloco à disposição de outros mandatos, do próprio executivo, para ajudar a desenhar essas políticas, porque eu tenho experiência na área. Perfeito, Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. E vamos falar agora sobre o novo líder do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado Vinícius Camarinha assumiu a função de líder do governo aqui na Alesp, e a indicação partiu do próprio governador João Dória e foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na quarta-feira passada, no dia 14. Deputado no 4º mandato, Vinícius Camarinha tem 41 anos e foi prefeito de Marília de 2013 a 2016. Já tenho aqui o deputado Vinícius Camarinha com a gente no Jornal da Rede Alesp. Deputado, é um prazer tê-lo aqui novamente no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Um abraço a vocês. E agora, deputado, como então, agora o senhor como líder do governo aqui na Alesp, como equilibrar então as questões entre executivo e legislativo? Júlia, vocês estão me ouvindo? Meu sinal está caindo aqui, desculpa. Sim, estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Ouvindo? A imagem está boa? Sim. Bom, então, primeiro, uma missão honrosa que eu recebo com muita humildade, poder fazer a interlocução entre o governo e a Assembleia, dentre tantos competentes deputados que nós temos aqui, gente da melhor qualidade, preparados, e eu recebo essa missão com muito entusiasmo, com muita determinação em fazer com que a qualidade de vida da nossa população melhore a cada nossa missão, é o bem comum, é fazer com que as coisas realmente melhorem. E com esse espírito que nós vamos atuar, com muito diálogo, muita conversa, muito trabalho, porque o parlamento pressupõe diálogo, o parlamento ele nasce dessa essência de um bom entendimento. E é isso que nós iremos fazer e iremos aperfeiçoar. Projetos que chegam do governo do Estado para a Assembleia podem ser, evidentemente, melhorados quando você tem um grupo de pessoas preparadas, com parlamentares de todos os lugares do nosso Estado e com todas as qualidades
e méritos e virtudes que nós temos aqui na casa, e vice-versa, os projetos que também são aqui da casa, nascem aqui da casa, poder receber também um aperfeiçoamento e as orientações vindas dos secretários e etc. Esse é o espírito, é fazer com que a população tenha o melhor projeto possível. O senhor falou desse diálogo, né? Que não vai faltar esse diálogo entre e com os deputados, né? Além do diálogo, para ser esse interlocutor do governo com os deputados, quais outras habilidades também é preciso ter dentro do parlamento? Existe também uma relação de preocupação com os programas do Estado. Os parlamentares todos, os deputados que chegaram aqui ou através de um voto regional, ou através de um voto de uma categoria, ou através de um trabalho ideológico, ou por qualquer que seja a sua estada aqui na Assembleia, uma preocupação de que os benefícios cheguem a essa população. E, evidentemente, que o governo, como sendo o poder executivo, é ele que está lá na ponta, fazendo a execução da saúde, fazendo a política pública da educação, fazendo política pública do esporte, da cultura e assim por diante. E o parlamentar, preocupado com tudo isso, quer que essas coisas, evidentemente, cheguem ou sejam aperfeiçoadas, ou quer acompanhar esse trabalho do executivo. Então, não só projetos de lei, mas essa relação do legislativo em acompanhar as ações do executivo, que também é uma obrigação legal do parlamento, que é a fiscalização, não só acompanhar, mas fiscalizar. Então, essa boa relação é importante que se dê da melhor maneira possível. O parlamento acompanhar as execuções do Poder Executivo. O governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, tem se empenhado diuturnamente para fazer com que, mesmo com a crise que nós vivemos, não só de vidas sanitária, de morte, mas econômica, o Estado possa manter os serviços essenciais à nossa população. E nada mais justo do que o parlamentar, o deputado, possa acompanhar essas execuções. E isso se dá através de relação com os secretários, da relação do deputado com o próprio governador e vice-governador, com o chefe da Casa Civil. A independência dos poderes, ela é importante, mas a harmonia, principalmente nesse momento difícil que nós vivemos, ela é imperiosa. Ela é necessária para que tudo isso se dê da melhor maneira possível com bons resultados para a nossa população. Deputado, também uma outra questão, não é? O senhor tem atuado intensamente, né, sobre essa discussão nesse momento de compra de vacinas. O senhor já falou aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp sobre essas questões e o quanto o parlamento se torna essencial nesse momento para que esse imunizante chegue à população do estado de São Paulo. Para quem nos assiste agora e talvez não acompanhou as suas outras entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, qual o momento, então, dessa discussão de compras de vacina aqui no estado de São Paulo e como tem sido também essa interlocução com os outros parlamentares? A gente sabe que já teve uma aprovação, mas como que está nesse momento essa conversa? Bom, primeiro, eu acho que nós temos que ter orgulho de São Paulo, os brasileiros de São Paulo. Orgulho do nosso Instituto Butantan e um reconhecimento do esforço pessoal do governador João Dória, que no ano passado, no comecinho do segundo semestre, se dispôs pessoalmente em fazer uma interlocução com o laboratório chinês, hoje que produz a Coronavac, e trabalhar toda essa estrutura que proporcionou para nós brasileiros a Coronavac, que é o que está salvando as nossas vidas. Então, em falando em vacina, São Paulo saiu na frente. São Paulo deu um passo à frente da pandemia. E o Instituto Butantan trabalhando ali diuturnamente, com todo o apoio do governo do Estado de São Paulo, tanto o apoio financeiro, político, fazendo a relação internacional, e isso se deu de forma exemplar. O que nós estamos trabalhando, e o governo está se empenhando nisso também, é para a gente ampliar isso tudo. Tanto é que, em setembro agora,
Já já voltamos então com o deputado Vinícius Camarinha, que assumiu a liderança do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E até uma outra questão que a gente quer abordar com o deputado Vinícius Camarinha é justamente na visão dele, depois dessa pauta das vacinas, não é? Qual seria a outra pauta principal aqui de discussão do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Também a gente vai conversar em instantes novamente com o deputado Vinícius Camarinha para ele contar um pouquinho sobre esse viés político também dele. Ele é muito jovem, né? Tem 41 anos, mas já tem um grande legado político, né? Já foi prefeito de uma cidade do interior, já foi presidente de uma CPI aqui, ó. Foi presidente da CPI do transporte ferroviário, que teve grande repercussão aqui nacional. Já foi também em outros mandatos anteriores, já exerceu a função de vice-presidente da Alesp, também já foi vice-líder, então tem um conhecimento muito a fundo da vida política e hoje, né, está como líder do governo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, justamente repercutindo aqui no Jornal da Rede Alesp, essa importante interlocução e também essa importância de ações em conjunto, ainda mais nesse momento da pandemia. Em instantes, o deputado Vinícius Camarinha volta aqui para conversar com a gente no Jornal da Rede Alesp. Só vou dar uma notícia e já voltamos na sequência. O deputado André do Prado, do PL, visitou as obras de pavimentação da estrada Santa Branca a Guararema. Ele foi recebido por autoridades da região e acompanhou o início justamente do trabalho da equipe. O parlamentar destacou que foi um dia histórico, porque há mais de 30 anos os moradores dessa região aguardavam a pavimentação dessa estrada. Essa obra será realizada nos 13,5 quilômetros de estrada, em que recebeu um investimento de R$10.726.000. Então, voltamos agora com o deputado Vinícius Camarinha, que fala com a gente aqui no Jornal da Rede Alesp e falava nesse momento sobre essa questão das vacinas e essa questão do quanto o governo de São Paulo tem se empenhado para o bem da população. Deputado, novamente a gente ouve o senhor aqui. Me perdoe a falha técnica aqui. Só me recordar onde eu parei, por favor, Júlia. O senhor estava falando justamente do quanto o governo e também o Instituto Butantan, o quanto as pessoas aqui no estado de São Paulo têm que ficar felizes por esse momento de ter e se sentir orgulhosos nesse momento, não é? Mas que o trabalho não para aí, né? O trabalho continua agora, a partir de agora, para que realmente toda a população seja imunizada. Então, esse é o principal objetivo, porque a melhor estratégia que nós temos de combate ao vírus é a vacina. É muito doloroso para a economia as restrições que são necessárias, mas isso tem causado um impacto muito ruim para a vida das pessoas também, para a economia do modo geral. Então, a vacina é a melhor estratégia. E a boa notícia também é que o Instituto Butantan, com a articulação do próprio governador, do vice-governador, vão entregar agora em setembro a nova fábrica do Butantan, que vai também se somar à fábrica que está produzindo vacina. Então, nós teremos mais vacinas para a população. E também o próprio governo de São Paulo já adquiriu uma dose extra de vacinas após o Instituto Butantan entregar a 100 milhões para o Ministério da Saúde. Então, todo o esforço pelo governo do Estado, pelo próprio governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia e sua equipe, está sendo feita para nós atingirmos o ideal, que é vacinarmos as pessoas o mais rápido possível. Estava vendo que os Estados Unidos está vacinando 3 milhões de pessoas por dia. Olha que boa notícia. Se dependesse de São Paulo, nós estaríamos também nessa situação. E São Paulo fez a sua parte. É que os contratos com os grandes laboratórios, que foi oferecida por eles ao governo federal no ano passado, não avançou. E isso foi muito ruim, porque nós ficamos no fim da fila. Ou seja, o Instituto Butantan está fazendo tudo o que pode com as limitações da sua fábrica, e nós precisaríamos de um reforço dessas novas fabricantes, como Pfizer, a Janssen, que é da Johnson & Johnson, a AstraZeneca,
que bom seria se o governo federal tivesse feito esse contrato lá atrás. Hoje nós teríamos praticamente o triplo de pessoas imunizadas. Além disso, né, deputada, a gente tem a questão do soro também, né, do Instituto Butantan. O senhor já falou sobre essa questão aqui no Jornal da Rede Alesp, em alguns programas também. É mais uma questão para se dizer orgulhosos, não só do Instituto Butantan, mas das práticas que têm sido feitas aqui no estado. Inclusive, a Assembleia aprovou a autorização para que o soro seja estudado nos nossos hospitais, porque o soro me parece que teve um bom resultado já nos primeiros testes. O soro não é a vacina, mas é praticamente já é um medicamento que você aplica na pessoa que já está contaminada em estado grave. Como se fosse um anticorpos. Tem um pouco de estudos de anticorpos do cavalo. Sim. E tem anticorpos de ser humano, que é o plasma, né, que você aplica na pessoa, e parece que já teve bons resultados. Então, vamos avançar, nós temos que salvar vidas o máximo que der, com gente preparada, com institutos que estão produzindo pesquisa de forma correta, seguindo toda a orientação técnica e científica, e o legislativo, evidentemente, tanto o governo do estado de São Paulo, estão dando todo o apoio necessário para que isso aconteça. Nós precisamos salvar vidas, de todas as maneiras, evidentemente. Quem não tem na sua família ou um amigo ou alguém próximo que ou já faleceu ou já passou por um momento difícil no enfrentamento do Covid. Então, salvar vidas, ajudar a salvar a economia e vacinar todo mundo o mais rápido possível. Perfeito, deputado Vinícius Camarinha, líder do governo aqui na Alesp. Obrigada novamente pela sua contribuição. Meu tempo? Sim. Mas eu queria dar uma notícia. O governador, o governo do estado, mandou para casa o projeto chamado Bolsa do Povo, que é também uma preocupação enorme. Muita gente... Nós temos muita gente passando necessidade, passando fome, e o governador estudou um programa de ampliar os programas sociais que já existem, que são programas que atendem as pessoas que mais precisam. Então, a ideia é a gente ampliar os programas que já existem, criar alguns novos. É um programa de quase R$1 bilhão, 600 milhões que já estava sendo executado, e um acréscimo de 400 milhões a mais do recurso próprio de São Paulo, dos impostos do povo de São Paulo, para atender os nossos irmãos e irmãs que estão passando por muita dificuldade. Perfeito, deputado. O senhor já tem projeção de quando esse projeto vindo do Executivo vai a plenário? Esse projeto chegou semana passada, recebeu 109 emendas, 4 substitutivos. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião para tratar das emendas com diversos deputados, aperfeiçoar o projeto, tentar fazer para quinta-feira, tentarmos fazer uma reunião das comissões, um congresso de comissão, e fazer com que ele seja votado o mais rápido possível. Perfeito. Muito obrigada. Então, bom trabalho para o senhor, deputado. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O Senado Federal marcou para 27 de abril a primeira reunião da CPI da Covid lá em Brasília. Na sessão, o senador Omar Aziz deve ser eleito o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que deve investigar ações do governo federal, estados e municípios no enfrentamento da Covid-19. Já a vice-presidência da CPI deve ficar com o senador Randolfo Rodrigues. O acordo entre a maioria dos integrantes do colegiado prevê que a relatoria seja entregue ao senador Renan Calheiros. O real é a moeda mais barata do mundo emergente, de acordo com o novo modelo de taxa justa de câmbio divulgado recentemente pelo Bank of America. O real está 24% mais barato do que o sugerido pelos fundos maior desvio negativo numa lista de 20 moedas emergentes. O Instituto do Legislativo Paulista promove curso interdisciplinar de gestão de mandato, voltadas aos aperfeiçoamentos de servidores e parlamentares estaduais e municipais. As aulas têm o objetivo de promover o desenvolvimento de ferramentas nas áreas de marketing político, organização diária e atendimento de demandas. A reportagem é de Amanda Nascimento.
A primeira aula teve como tema a coordenação de gabinete e articulação política e foi ministrada por João Henrique de Almeida, que é assessor parlamentar e tem formação em ciências sociais. Entender as diferenças entre a campanha e o mandato pode ajudar a atuação política, como explicou João Henrique. É importante destacar que o exercício do mandato ele tem uma série de atividades que vai muito além apenas do que o exercício interno de gabinete. Existem situações que envolvem o mandato e que tanto aquele que o exerce, o mandatário, né, vereador, deputado, prefeito, etc., como também a sua equipe de trabalho precisa estar preparada, né? Então, geralmente acaba a campanha eleitoral, né, o candidato vence as eleições e aí vem a pergunta: e agora? Né? Como colocar em prática, né, tudo aquilo que você prometeu na campanha eleitoral? Né? Como exercer com efetividade, como ter um mandato proativo, né, dentro daquilo que você se propôs a fazer durante a campanha eleitoral. O especialista destacou a utilidade do mandato. É importante que cada atividade que vocês façam, ela seja republicana e ela seja coletiva. O mandato é feito e deve ser usado em benefício do coletivo, né? Não muito pelo individual. Não que o individual não vá lhes impor diariamente algum tipo de demanda, porque isso acontece especialmente em câmaras municipais. Mas é importante que a atividade que vocês forem exercer dentro do projeto político que vocês forem exercer seja feita, sim, em benefício do coletivo. Planejar é essencial para uma boa atuação política e enfrentamento de desafios. Um bom mandato exige um bom planejamento, né? Eu gosto muito do termo planejamento. Eu acho que quanto mais planejamento a gente tiver, seja em qualquer atividade, na atividade pública, na atividade política, na atividade privada, quanto mais organização a gente tiver, mais fácil será para a gente poder enfrentar os desafios, os problemas que acabam surgindo, especialmente dentro daquelas circunstâncias que eu falei agora há pouco. Tá? Então, é importante exercer um mandato de forma planejada e de forma organizada. E ele começa na transição. Porque a partir do momento que você é eleito, você precisa fazer uma transição entre o que era o candidato e aquele que vai exercer o mandato, né? Então, você precisa se inteirar das atividades públicas da qual você vai passar a exercer a partir do momento que você toma posse. João Henrique ressaltou alguns dos principais conceitos para o bom desenvolvimento de um mandato. Dentro de um bom planejamento de mandato, né, existem alguns conceitos modernos que são muito mais usados geralmente em grandes corporações privadas, mas que eu acho que também serve para a atividade pública em prefeituras, governos estaduais, governo federal e também dentro do legislativo, municipal, estadual, federal também. Uma delas é a governança, né? Então, eu coloco para você que está exercendo o mandato, para você que faz parte da assessoria. Qual é a governança que você pretende implementar dentro do seu mandato, né? Que práticas, né, que você pretende se utilizar para que o seu mandato seja proativo, transparente e próximo do munícipe, né? Então, questões de governança hoje são primordiais dentro do exercício do mandato. Eu recomendo que todos adotem práticas, estabeleçam critérios de governança para esse exercício do mandato. Compliance também é uma questão importante. Pessoal, o compliance nada mais é do que a oportunidade de você definir os critérios da sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, o seu mandato vai ser, você que faz parte do legislativo, por exemplo, o seu mandato ele vai estar baseado, por exemplo, muito mais em demandas individuais ou muito mais em demandas coletivas. Ele vai trabalhar sobre determinados segmentos, né? Qual vai ser a sua rotina de trabalho, né? Enfim, o compliance ajuda você a organizar as práticas diárias da sua atividade. E isso é importante que seja estendido também para a sua equipe de trabalho.
Ao todo, serão 11 aulas ministradas por especialistas em ambiente virtual. O curso promovido pelo ILP é transmitido pela Rede Alesp. O público pode participar enviando perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br. O último Índice de Inclusão Racial Empresarial, o IRI, mostrou que os negros ocupam 4,7% dos quadros de executivos. Nos quadros de gerência, eles representam 6,3% do total. Segundo a pesquisa, os pretos e pardos são maioria entre os aprendizes, 57% do total. Na política, 75% dos deputados federais eleitos em 2018 são brancos e apenas 24,4% são pretos ou pardos. O IRI é um instrumento criado com a proposta para mensurar dados e fomentar soluções efetivas de combate às desigualdades raciais no mercado de trabalho brasileiro. Segundo os idealizadores, o objetivo é trazer um retrato da desigualdade racial em aspectos como mercado, educação, violência e também política. O índice é organizado pela Iniciativa Empresarial e Igualdade Racial, que representa uma plataforma de articulação justamente entre empresas comprometidas com o tema. E a gente fala novamente aqui no Jornal da Rede Alesp com o nosso repórter Fábio de Lima. Fábio, quais são as suas informações nesse momento aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo? Olá, Júlia. Eu quero dar uma informação aqui rapidinha, mas uma informação boa para o interior paulista. Poupa Tempo em Atibaia, no interior de São Paulo. O governo estadual formalizou neste mês de abril, Júlia, um convênio para a implantação do Poupa Tempo em Atibaia. A iniciativa é resultado da reivindicação do deputado Edmir Chedi, do DEM, e tem por intuito garantir os benefícios do programa Poupa Tempo à população de Atibaia. Essa unidade, Júlia, será implementada numa área com 280 metros quadrados. Isso é fundamental para o oferecimento dos 162 serviços presenciais do governo estadual. De acordo com o deputado Edmir Chedi, a unidade será idêntica às demais em funcionamento no interior paulista, como as de Campinas, Bragança Paulista e Itatiba. O diferencial delas é que essas unidades do Poupa Tempo passaram a integrar também os principais serviços públicos municipais. Então, nessa unidade de Atibaia, por exemplo, também serão oferecidos no Poupa Tempo 130 serviços da administração municipal. Bem avaliado pela população paulista, Júlia, o Poupa Tempo agiliza os principais serviços, né? Acaba desburocratizando na hora que a gente precisa resolver alguma coisa ali, agilizando, desburocratizando e, consequentemente, agilizando o atendimento. A expectativa é de que a unidade do Poupa Tempo de Atibaia possa atender ainda a demanda de municípios do entorno, como o município de Bom Jesus dos Perdões, por exemplo. Eu adoro o serviço do Poupa Tempo, Júlio. Você costuma também utilizar esse serviço? Bastante, viu, Fábio de Lima? Lembrando, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, lá no subsolo, nós temos uma unidade do Poupa Tempo também aqui dentro da Assembleia, que não serve só a quem está aqui na Assembleia trabalhando, mas também no entorno. Claro que nesse momento estamos na fase de transição e fase vermelha do Plano São Paulo, mas pelo celular, não é, Fábio? Também dá para agilizar todos esses serviços do Poupa Tempo. E nós conversamos uma vez até com o pessoal do Poupa Tempo que essa tecnologia de colocar tudo na palma da mão funciona, né? E as pessoas têm utilizado bastante. Exatamente, Júlia. Seja presencial, seja por meio das novas tecnologias, o Poupa Tempo sempre ajuda a gente a conseguir fazer aqueles serviços burocráticos, chatinhos de resolver em menos tempo.
É isso mesmo, Fábio. Até quem tem criança pequena também precisa tirar ali a primeira via do seu RG. Não só isso, né? Mas também quem tem carro, né? A questão de CNH, multas e afins, não é, Fábio? Facilita, né? Ter tantos serviços nesse meio digital, porque às vezes as pessoas, quando estamos em vias normais, né? O trânsito às vezes não ajuda, né? Se deslocar. Então, ter a tecnologia a nosso favor é uma contribuição a mais. Eu gosto muito do Poupa Tempo, renovação de CNH, essas coisas, sempre faço por lá. É isso mesmo, Fábio. Além do Poupa Tempo, o que mais você traz para a gente? Alguma dica? Porque eu sei que o Fábio gosta de dicas culturais, não é? E é sempre bom termos aqui no Jornal da Rede Alesp dicas. Ô, Júlio, eu não trago uma dica cultural, não. Mas, se nós temos tempinho, vou falar rapidinho. Rapidinho, você pode. Um programa que eu fiz, o Ideias e Debates, que vai ao ar, muito provavelmente, hoje, às 10 horas da noite, que fala sobre a reforma trabalhista, a última reforma trabalhista de 2017, e as consequências dela nesse momento de pandemia. Então, eu entrevistei 2 advogados, o doutor Ricardo Leite e o doutor Eduardo Galvão, e eles falaram sobre esse tema. Ou seja, falar sobre trabalho nesse momento é sempre um assunto bastante importante, né, Júlia? É isso mesmo, Fábio. Aproveitando que você falou do seu programa que vai ao ar hoje, aqui na Rede Alesp, eu gosto sempre de conversar com os nossos repórteres que estão aqui com a gente via Skype, do que eles têm gravado, porque não só quando estamos aqui presencialmente, mas também no trabalho home office, nós gravamos muitos programas, né? Alesp Cidadania, Ideias e Debates, mas vou deixar esse assunto para uma próxima oportunidade, porque a gente vai agora lá para o Palácio dos Bandeirantes, onde acontece, não é, mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo, justamente sobre o combate do coronavírus. Vamos acompanhar, então, a intervenção de hoje. Da vacina. E aos que estão programados nas faixas etárias ou nos segmentos que também obedeçam à orientação e façam a vacinação. Hoje nós vamos anunciar novas etapas da vacinação no estado de São Paulo. Nós vamos iniciar a vacinação das pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em terapia. Isso começa no dia 10 de maio. Um público-alvo de 120 mil pessoas no estado de São Paulo. Repetindo, portanto, São Paulo vai iniciar a vacinação das pessoas com síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em terapia, no próximo dia 10 de maio. Um público estimado em 120 mil pessoas. Também vamos anunciar a vacinação dos trabalhadores no sistema metroviário de São Paulo, que começa no dia 11 de maio. Setor metroviário e ferroviário, no dia 11 de maio. São os que operam na linha de frente. E também vamos imunizar motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais no estado de São Paulo a partir do dia 18 de maio. Os trabalhadores em transportes representam cerca de 170 mil pessoas. O governo do estado de São Paulo, outra boa notícia, vai antecipar a vacinação das pessoas com 64 anos, originalmente prevista para o dia 29 de abril, vamos antecipar para o dia 23 de abril. Portanto, dia 23 de abril, quinta-feira da semana que vem, São Paulo começa a vacinar também as pessoas com 64 anos. São cerca de 420 mil pessoas. Lembrando também, e aí, continuando as boas notícias, que a vacinação das pessoas com 63 anos está programada para iniciar no dia 29 de abril. A imunização na faixa de 65 e 66 anos começa no dia 21 de abril, repetindo, pessoas com 65 e 66 anos
já poderão ser vacinadas em todo o estado de São Paulo a partir do dia 21 de abril. Pessoas com 63 e 64 anos, eu vou repetir. Pessoas com 64 anos, dia 23 de abril. Pessoas com 63 anos, dia 29 de abril, a partir destas datas. Nós vamos exibir também, daqui a pouco, um slide com estas informações. Os jornalistas poderão copiar, os cinegrafistas e fotógrafos, evidentemente, filmar e fotografar, e fica mais fácil. E também para mídia impressa, se puderem utilizar o gráfico, facilita muito, porque tem o conjunto das pessoas que serão vacinadas em São Paulo. Facilita a identificação, visualização, as pessoas podem fotografar com o seu celular e levarem consigo, fica muito mais fácil elas saberem quando poderão ser vacinadas. E lembrando também que as faixas de 60, 61 e 62 anos serão vacinados a partir do dia 6 de maio. Serão 1.400.000 pessoas. 1.400.000 pessoas. E apenas a título de curiosidade, na vacinação das pessoas com 63 anos, eu estarei incluído, estarei na fila e receberei a vacina do Butantan no dia 29 de abril. Antes de prosseguirmos, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Milton Leite, que aqui está, pelo seu esforço e pela dedicação no diálogo com vários outros setores também de transportes aqui conosco, para o entendimento que hoje nós anunciamos. E aqui nós vamos falar sobre a vacinação, começando com a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, que também vai atualizar o vacinômetro para vocês, e nós exibiremos em tela todas as faixas etárias de vacinação. Se pudermos até colocar, se for possível, a outra tela. Aqui temos o vacinômetro, que depois a doutora Regiane vai falar. E isto, essa é a tela, fica mais fácil para que todos possam copiar, cinegrafistas que aqui estão, se puderem fixar esta imagem, também os fotógrafos, e você que está em casa, copie da tela do seu televisor com o seu celular e guarde com você, fica mais fácil para o seu uso dos seus familiares, uso dos seus amigos. Doutora Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, nós trazemos hoje boas notícias. Nosso cronograma de vacinação, ele está sendo antecipado. Então, para o público-alvo de 64 anos, nós antecipamos para o dia 23 de abril, 63 anos para o dia 29 de abril, 60, 61 e 62, dia 6 de maio, e, nesse momento, estamos incluindo síndrome de Down de 18 a 59 anos, no dia 10 de maio, pacientes renais em diálise de 18 a 59 anos, dia 10 de maio, e lembrando que esse é um grupo prioritário das comorbidades. Por isso, nós decidimos, então, abrir essas faixas etárias, porque o Programa Nacional de Imunização coloca como sendo um grupo prioritário dentro de todas as comorbidades. Além disso, metroviários e ferroviários no dia 11 de maio e motoristas e cobradores de ônibus no dia 18 de maio. Eu também quero ressaltar aqui, governador, e gostaria que todos soubessem, que nós também estamos trabalhando para que trabalhadores de saúde que, porventura, não tenham recebido vacina, nós estamos trabalhando para que a gente possa enviar com agilidade a vacina para esses profissionais, para esses trabalhadores de saúde que, porventura, tenham ficado sem a vacina. Eles não estão colocados aqui, mas é em torno de 300 mil pessoas. Estamos trabalhando fortemente nesse sentido. O Plano Estadual de Imunização e o conjunto da nossa equipe tem trabalhado para que isso aconteça. Então, lembrando também que a gente já falou de 65 e 66 anos, dia 21 de abril. Então, esse é o cronograma de vacinação. Estamos esperando e sempre contamos com mais vacinas, né? Há alguma sinalização do Ministério da Saúde, não temos ainda a certeza de um cronograma a partir do mês de maio, mas contamos que a Fiocruz entregará sim as suas vacinas e, portanto, estaremos aí fazendo e cumprindo com esse cronograma e avançando, porque nós também vamos avançar em faixas etárias conforme a sua solicitação, governador. Doutora Regiane, não desejando interrompê-la, mas já interrompendo,
Apenas para colocar aqui e pontuar de forma precisa. Não se trata de sinalização do Ministério da Saúde, trata-se de compromisso do Ministério da Saúde. Compromisso que já foi revisado 6 vezes e que agora nós esperamos que cumpram o compromisso estabelecido no volume de vacinas da AstraZeneca e da Pfizer que foram prometidos. Então, me perdoe fazer essa correção, porque não é por expectativa. O que se promete, sobretudo de curto prazo, cumpre-se. Obrigada, governador. É exatamente isso. Então, nós aguardamos ansiosamente por envio da vacina e também por diretrizes. Quando o Ministério da Saúde coloca as comorbidades e as faixas etárias, ela nos dá um quantitativo de quase 18 milhões de pessoas, mas não diz quais são os critérios dentro das faixas etárias. Então, nós também aguardamos, governador, que o Ministério da Saúde possa se posicionar em relação ao percentual de comorbidades para cada estado. O único dado que a gente tem é um dado do Vigitel, que é um sistema de vigilância das doenças crônicas não transmissíveis. Ele é só feito nas capitais, então precisamos que o PNI, Ministério da Saúde, também se posicione em relação às comorbidades. Estamos trabalhando também para esse critério. E colocando agora, então, o nosso vacinômetro, o Estado de São Paulo, de doses aplicadas, ele tem 9.585.339 doses, sendo de primeira dose 6.283.325 e de segunda dose 3.302.014 de segunda dose, o que demonstra que o Estado de São Paulo tem cumprido o seu compromisso de fazer com que o esquema vacinal D1 mais D2 esteja em 50% nesse momento, um pouquinho mais. Ele acabou de ser atualizado. Então, trabalhamos sempre. O Estado de São Paulo não parou de vacinar, não deixou de aplicar D1 e não deixou de aplicar D2. O vacinômetro mostra a transparência e a gestão do governo do Estado de São Paulo. Obrigada, governador. Muito obrigado, doutora Regiane. E com esse número, vamos aqui de novo ao cronograma de vacinação, e este número, obrigado, vamos de novo ali no vacinômetro. Esse número de 9.585.339 vacinados é o maior número em pessoas vacinadas e imunizadas em todo o país, sendo 6.283.325 em primeira dose e já na segunda dose 3.302.014 pessoas já com a sua vacinação completa. Mas eu volto a repetir aqui, antes de prosseguirmos, que o Brasil precisa de mais vacinas, não apenas a vacina do Butantan, que continua a representar 8 em cada 10 vacinas aplicadas no braço dos brasileiros. Nós precisamos de mais vacinas. Eu peço, espero e desejo que o Ministério da Saúde cumpra o seu compromisso da enxurrada de vacinas e que possamos ter outras vacinas disponibilizadas dentro do cronograma que foi anunciado na semana passada e espero que seja cumprido pelo Ministério da Saúde. Obrigado, doutora Regiane. Vamos agora ao doutor Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 em São Paulo. Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Realmente, para o Centro de Contingência, é uma notícia excelente essa continuidade do Programa Estadual de Imunização, cobrindo totalmente a faixa de 60 anos ou mais até o dia 6 de maio, dia 6, dia 7, dia 8 de maio, porque esse é o grupo que mais é vulnerável à infecção pelo SARS-CoV-2 e com maior chance de desenvolver os quadros graves e ter o desfecho mais indesejado que é o óbito. Né? Para se dar uma ideia, a chance de uma pessoa de 90 anos ou mais ir a óbito após uma infecção é de quase 40%. Dos que estão de 80 a 89 anos, de mais de 30%. E de 70 a 79 anos, 16%. De forma que essa expansão da cobertura desses grupos vai ter um impacto muito importante para que nós possamos reduzir as internações e reduzir a perda de vidas. Além disso, agora começamos também a ter as populações vulneráveis de comorbidades e
que também apresentam maior risco de quadros graves. E a cobertura daquelas categorias essenciais, tivemos segurança pública, professores e agora o transporte público, de forma que o Centro de Contingência, mais uma vez, dá os parabéns às ações do governo, ao Programa Estadual de Imunização, e esperamos que dessa forma continuemos caminhando nesse enfrentamento da pandemia para dias melhores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Paulo Menezes. Antes de encaminharmos para o doutor José Medina, também integrante do Centro de Contingência, eu quero esclarecer que todas as medidas que estamos adotando aqui de imunização, de vacinação, de setores, de segmentos aqui no Estado de São Paulo, seguem a um critério rigorosamente avaliado do ponto de vista médico, sanitário, de economia e grau de exposição também. O ideal, como todos sabem, é que pudéssemos ter no Brasil vacinas suficientes para vacinar todos os brasileiros, não apenas por segmentos da população. Mas peço que compreendam que a falta de vacinas não é uma responsabilidade do Estado de São Paulo, sim uma responsabilidade do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Se não fosse São Paulo, nós não teríamos as 42 milhões de doses da vacina do Butantan já distribuídas até o presente momento. Mas, por favor, tenham calma e compreensão que, por etapas, vamos realizando a vacinação de todos. Mas é preciso ter paciência, compreensão, porque não há excesso de vacinas, há falta de vacinas. Doutor Medina. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Então, o Programa Nacional de Imunização, quando ele começou a priorizar os pacientes para serem vacinados por faixa etária, ele definiu primeiro a faixa etária acima de 90 anos, depois acima de 80 anos, que são aquelas faixas etárias que têm o maior risco de internação, maior letalidade. Da mesma forma, agora, quando chegou aos 60 anos, quando vai ser definido a priorização por comorbidades, está se utilizando as comorbidades que são mais objetivamente definidas e aquelas também que têm uma maior taxa de letalidade e maior chance de saturar o sistema de saúde. Então, os pacientes que são pacientes renais crônicos em diálise, são pacientes que quando adquirem a doença, têm uma letalidade de 25%, que é a mesma letalidade dos transplantados imunossuprimidos. E essas duas categorias são categorias bem definidas, diferente do paciente hipertenso, que tem uma variação muito grande entre graus de hipertensão e comprometimento sistêmico, que é difícil você definir qual desses pacientes que tem que ser priorizados. Nessas três categorias, a priorização é bem clara, bem definida, e isso representa o início desse processo de priorização dos pacientes por comorbidades. Muito obrigado, doutor José Medina. Vamos agora à última intervenção, antes das perguntas, que é de Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 16ª semana epidemiológica do ano de 2021 e temos hoje como número de casos no Estado de São Paulo 2.769.360 casos. O número de óbitos, infelizmente, está em 89.650 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. As taxas de ocupação dos leitos das unidades de terapia intensiva no Estado estiveram em 82,9%. Importante lembrar que no dia 1º agora de abril, nós estávamos com 92,6% da taxa de ocupação em todo o Estado e na Grande São Paulo, agora, um total de 80,8%. Nas unidades de terapia intensiva, temos hoje 11.112 pacientes. Lembrando que nós também, no dia 1º/4, foi o pico maior, portanto, maior número de pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva nessa segunda onda. Nós tínhamos 13.120. Então, temos um total de
2.000 pacientes a menos internados nas nossas UTIs. E tivemos uma taxa, um índice de isolamento no domingo de 50% e tanto na segunda de 41%, revelando exatamente aquilo que também nós víamos antes dessa fase de transição, mostrando que as pessoas estão sensibilizadas, estão sim preocupadas no uso de máscara e no distanciamento. Todos esses dados que nós temos visto aqui, em termos de internação, temos também impacto da vacina. A vacina mostrou que, principalmente naqueles grupos de idosos, tiveram um descenso importante do número de internações, pacientes, principalmente com idades superiores a 90 anos, tiveram uma queda das internações de 46%, na faixa de 85 a 89 anos, 36%, e na faixa de 80 a 84 anos, uma redução de 22% de internação nas unidades de terapia intensiva. Portanto, medidas sanitárias e vacina, só dessa forma conseguiremos combater a pandemia no nosso país e também no nosso estado. Obrigado, governador. Muito bem. Vamos então agora às perguntas. Pela ordem, nós teremos aqui a Rádio e TV Bandeirantes, a Band News, que aliás transmite ao vivo a nossa coletiva, obrigado à Band. A TV Bloomberg e a agência Bloomberg com André Romani, a pergunta será virtual. Depois temos a TV Cultura, o jornal É o País, também virtualmente, com seu correspondente aqui no Brasil, a Heloísa Mendonça, o portal UOL e o SBT, todos presencialmente. Começamos então com você, Mayra de Jaimo, da Rádio TV Bandeirantes e Band News também. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Bom, eu queria falar sobre os testes de Covid, que faz um tempinho aí que a gente também não aborda esse assunto. A gente faz 1/10 dos testes dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente está na posição 131 em relação aos países que mais testam no mundo, atrás da Líbia. E aí eu queria saber qual que é a importância da gente realmente fazer testes, se isso é realmente importante nesse momento e por que a gente não está testando tanto quanto outros países. Obrigada. Mayra, sua pergunta será respondida pelo nosso secretário de Saúde, Jean Gorenstein. Mayra, nós mantivemos uma testagem ampla ao longo dos últimos meses. Nós tínhamos uma taxa de 400 testes para cada 100 mil habitantes. Isso ganhou uma totalidade já a partir de setembro para quase 10 mil testes. Tivemos uma queda dos números de testes que eram feitos especialmente ao longo de novembro, dezembro e janeiro e voltamos a retornar. Patamares, infelizmente, inferiores a esse que nós tínhamos de 10 mil testes, até porque nós estamos tendo um outro concorrente, que é a testagem que vem sendo feita em grande escala, em outras unidades, por exemplo, em farmácias, e que esses quantitativos de testes que vêm positivos acabam não sendo quantificados tanto para as secretarias de Estado de todo o país, quanto para o próprio Ministério. Mas isso permite um maior diagnóstico, fazendo com que as pessoas tendam a ter mais acesso à testagem e, dessa forma, podendo, inclusive, fazer os próprios segmentos clínicos hospitalares, quando assim necessário. Obrigado, Jean. E, Mayra, apenas para registrar, talvez você já saiba, o estado que mais testes faz no Brasil é o estado de São Paulo. Isso vem desde o ano passado. Nós seguimos dentro desse ritmo desde julho do ano passado. É o estado que mais faz testagens no Brasil, é o estado de São Paulo. Passamos de 13 milhões, até para que você tenha o dado, mais de 13 milhões de pessoas aqui em São Paulo já foram testadas. Obrigado, Mayra. Vamos agora online ao correspondente da TV Bloomberg e da agência Bloomberg, André Romani. Vamos colocá-lo no ar aqui. Já em tela, André, boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. Minha pergunta é direcionada ao Dr. Dimas Covas. Queria uma atualização geral, por favor, da situação da Butanvac. Enfim, se já há previsão de quando a Anvisa deve autorizar o início dos estudos clínicos e se o Butantan mantém a estimativa de ter primeiras doses para distribuição em massa já em julho. Obrigado. Obrigado, André.
Dimas Covas. Obrigado, governador. André, nós finalizamos essa semana, junto com o consórcio internacional, o protocolo do estudo clínico. Isso está em processo de submissão à Anvisa. Esperamos que isso seja rapidamente deferido, porque as dúvidas já estavam sendo discutidas com a Anvisa previamente. A partir de maio, teremos condições de produção dessa vacina, vamos produzir um quantitativo em risco e, portanto, vamos aguardar o resultado dos estudos clínicos para poder utilizar a vacina. A vacina estará produzida num quantitativo apreciável, mas aí nós vamos ter aguardar os resultados do estudo clínico para poder ter a autorização de uso da Anvisa. Né? A vacina Butanvac, só para mencionar, é uma versão já melhorada em termos de vacina. Eu tenho dito que é a vacina 2.0 e que pode ser uma solução para o Brasil e principalmente para os países pobres e de renda média. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Dimas. Obrigado, André. Vamos agora, Maria Manso, da TV Cultura, aqui presente. Maria. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria pensar junto com vocês uma coisa, na verdade. No início da pandemia, havia o risco da falta de máscaras profissionais para o pessoal que estava na linha de frente. Agora, mais de um ano depois, a gente já tem, inclusive, fábricas no Brasil produzindo esse tipo de máscara para a população em geral, não mais para os profissionais de saúde. Vários estudos já comprovam que as PFF2 ou a N95, como essa que eu estou usando, são de fato as máscaras que mais protegem, principalmente nessa segunda onda com esse vírus mais contagioso. Minha pergunta é, não dá para o Estado distribuir essas máscaras que protegem mais, pelo menos para a população que usa transporte público, que continua cheio, numa iniciativa parecida com o que foi feito com o HIV, que foram distribuídas camisinhas nos postos de saúde para também conter o contágio por um tipo de vírus? Por favor. Maria, eu vou pedir ao doutor Zé Medina que possa responder, mas eu quero lembrar você que temos 46 milhões de pessoas em São Paulo. 46 milhões de pessoas correspondendo a pelo menos uma máscara por dia. Essa máscara não é uma máscara necessariamente lavável e reaproveitável, ela é descartável. Em 10 dias nós estamos falando de 460 milhões de máscaras. Em um mês estamos falando em 1 bilhão e 300 milhões de máscaras. É impossível que um governo forneça máscaras nesta circunstância, ainda que pela necessidade dada a pandemia, não há recursos suficientes para este atendimento. Imaginando que também crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas com mais idade deveriam estar usando máscaras. As pessoas devem ter a consciência do uso da máscara e devem ser orientados qual o melhor tipo de máscara. Nem todas terão condição de ter acesso à melhor máscara, mas sobre isso fala a medicina e fala o médico, doutor José Medina, aqui ao nosso lado. Medina. Bom, obrigado, governador. Obrigado, Maria, pela pergunta. Eu gosto de falar sobre máscara. Eu sempre aviso os pacientes, tomem vacina e continuem tomando cuidado. A vacina dá uma proteção parcial, a máscara ajuda e precisa usar a máscara até que a população alcance uma imunidade de rebanho e que, com isso, você tenha menos possibilidade de ser contagiado. Essa é uma questão que eu insisto bastante. Se todos nós usássemos máscara toda vez que tivesse um risco de contágio, nós conseguiríamos ter um número muito menor de restrições do serviço público e da nossa atividade do cotidiano. Então, eu recomendo bastante a máscara. Eu não estou fugindo da resposta, não. Eu estou só insistindo bastante que precisa usar a máscara mesmo. Agora, a máscara, a qualidade da máscara tem que ser em função do risco que você está sendo exposto. Então, a máscara N95, ela é destinada a situações de alto risco dentro dos hospitais. Quando você observa o que acontece na Ásia, que a maior parte das pessoas usa máscara, não é recomendado lá usar máscara N95. É uma máscara comum que é utilizada e lá a incidência de doença ou a transmissão de doença, até mesmo da gripe, é muito menor.
Agora, nós temos tido resultado apropriado com o uso da máscara nossa, do cotidiano, que nós usamos, que é a máscara de pano? Certamente sim. Porque aquela frase, estou gripado, estou resfriado, não fui trabalhar hoje porque estou gripado, ou não vou trabalhar hoje porque estou resfriado, ela sumiu do nosso cotidiano. Nenhum de nós mais escuta alguém falar, estou gripado, ou não fui trabalhar hoje porque estou gripado. Exatamente porque a máscara, independente da qualidade da máscara, seja de pano ou seja a máscara N95, ela tem protegido a transmissão de vírus por vias aéreas superiores, quer seja o vírus do resfriado, da gripe ou do Covid. Agora, isso depende bastante do seu grau de exposição. Se eu estou dentro do hospital, é melhor eu usar N95. Se eu estou na comunidade, se eu usar uma máscara de pano comum, reutilizável, ela me protege de maneira suficiente para eu reduzir bastante o contágio dentro da comunidade. É lógico que não reduz 100%, como no hospital também não, mas reduz bastante. Então, a recomendação é, use máscara, independente da máscara que você estiver utilizando, em qualquer momento que você vê que existe um risco de contágio, mesmo dentro de casa, como sempre recomendei. Obrigado, Medina. Maria, obrigado pela pergunta. Agora vamos online, a correspondente do jornal El País, da Espanha, a jornalista Luísa Mendonça. Luísa, agora sim, você já está em tela. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se houve alguma mudança em relação à vacinação das grávidas. Na semana passada, o secretário de Saúde falou que elas estavam autorizadas a vacinar no estado de São Paulo, caso mostrasse um relatório, médico autorizando, que elas poderiam ir nos postos de saúde e que não teria uma prioridade, qualquer idade dessas grávidas, elas poderiam ir aos postos. Eu gostaria de saber mais detalhes de como está funcionando isso. Luísa, obrigado. Responderá Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Jean? Uma excelente oportunidade para a gente esclarecer e deixar todos os dados bem claros para que não haja dúvida. A vacinação para as grávidas que estejam elencadas nos grupos prioritários, exatamente o grupo da saúde, da educação, desde que sejam com mais de 47 anos, e também na segurança pública, são pessoas que estão autorizadas, sejam elas grávidas ou puérperas, mulheres que tenham dado à luz nos últimos 60 dias. Na verdade, essas pessoas estarão elegíveis neste momento. É capaz que nos próximos dias, por determinação do Ministério, isso seja ampliado para todas as grávidas, independente da faixa etária. Mas, nesse momento, será elencado apenas mulheres grávidas com grupos, estando nos grupos prioritários. E é importante salientar que as mulheres grávidas deverão estar levando uma declaração, um relatório médico autorizando com que essas mulheres possam receber o imunizante. Bem, obrigado, Jean Gorenstein. Luísa, muito obrigado. Se puder, continue nos acompanhando aqui na coletiva. Vamos agora presencialmente ao portal UOL, jornalista Lucas Teixeira, sempre aqui presente entre nós. Lucas, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, tudo bem, governador? Secretário, desculpem. Eu tenho duas questões. Uma, para entender um pouquinho melhor essa sequência de vacinação, quais são os principais critérios usados para estabelecer, na parte de síndrome de Down, transplantados aqui com o Dr. Medina, quais são os principais critérios para colocá-los, e os trabalhadores, se já tem outros segmentos que estão de olho. Até então, tinha os metroviários, daí teve o encontro ontem, para incluir motorista de ônibus, mas tem vários outros, rede alimentar, áreas com muita exposição, se eles já estão figurando, se já tem um horizonte para eles. E daí a minha segunda pergunta, que é um pouco desvinculada, mas a Anvisa aprovou hoje esse remédio da Roche, que é para ser usado em quem já tem o teste aprovado, não é um tratamento precoce, mas em quem já foi diagnosticado. Queria saber se vocês estão acompanhando isso e se o Estado pensa em comprar para a sua rede pública. Obrigado.
Lucas, obrigado. Vamos responder as duas perguntas. A primeira será a Patrícia Heller, já vou passar para ela. A segunda pergunta será respondida pelo João Gabardo, se necessário, com a intervenção de algum outro médico aqui presente na nossa bancada. Patrícia Heller. Obrigada, governador. Sobre os critérios, Lucas, nós temos feito um trabalho constante de diálogo com os setores, todos os setores que estão mais expostos, trabalhos essenciais, e devolvemos sempre para a saúde. No caso dos trabalhadores de transportes coletivos públicos, eles constam, como a doutora Regiane falou, do Plano Nacional de Imunização. Então, com base da definição do plano, nós temos trabalhado com ele, secretário Vignoli, junto comigo, secretário Cauê Macris, secretário Baldi, todos nos reunimos com os representantes dos sindicatos para fazer um mapa. Qual que é o nosso desafio? Há um critério no Plano Nacional de Imunização sem detalhamento de como identificar, de quais são os recortes. A doutora Regiane mencionou, inclusive, esse desafio para a questão de comorbidades. Então, coube a nós fazer esse trabalho com os setores. Estamos há semanas dialogando para identificar e mapear. No caso dos metroviários, tanto o metrô quanto o trem é mais fácil de identificar, porque nós temos todo esse acompanhamento. No caso de ônibus, nós estamos fazendo um trabalho de mapear todo o transporte coletivo que é realizado por concessionárias públicas ou privadas, e por isso que esse corte agora foi feito considerando os motoristas de ônibus e os cobradores de ônibus municipais e intermunicipais. Então, esse foi o corte deste momento que deu a estimativa que foi apresentada agora. Agora a gente está passando para a próxima etapa, que é fazer o registro, a devida identificação para viabilizar esse processo de vacinação para que a equipe da saúde possa fazer o seu trabalho. Obrigado, Patrícia. Lucas, muito obrigado. Ainda ao vivo aqui pela TV Cultura e pela Band News, também pelo portal do Jornal Estado de São Paulo. Vamos agora a Flávia Travassos, do SBT. Perdão, desculpe, tem mais, eram duas perguntas. Tem da Anvisa com João Gabardo. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. O Lucas perguntou sobre a incorporação deste medicamento, desse coquetel de medicamentos que foi aprovado pela Anvisa. São duas fases bem diferentes. Uma fase, quando a Anvisa autoriza o uso de um determinado medicamento, como já ocorreu em outras situações recentes. A outra é que esse medicamento seja incorporado ao Sistema Único de Saúde. Qualquer medicamento, para ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde, ele tem que ser aprovado na Conitec, que é uma comissão que o Ministério da Saúde tem, com participação de todo o setor de ciência, de tecnologia, de gestores, onde é feita uma avaliação sobre o custo-efetividade desse medicamento. Então, no momento que a Conitec aprova que esse medicamento passe a fazer parte da lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, obviamente, São Paulo fará a aquisição deste medicamento. Nesse momento, nós vamos aguardar que haja, inicialmente, a aprovação pela Conitec. Obrigado. Obrigado, João Gabardo. Eu queria, antes de passar para você, Flávia, mas já tendo você ao microfone, agradecer a presença do deputado 90, que está aqui entre nós. Muito obrigado por estar aqui presente. Também o Pestana, que nos ajudaram e contribuíram para que pudéssemos obter um bom entendimento em relação ao transporte público, especialmente de ônibus municipais e intermunicipais. E também ao Ricardo Patá, que, embora não presente, nos acompanha aqui ao vivo, neste momento, pela TV Cultura, pela Band News e pelo portal do Jornal Estado de São Paulo. E agora sim, Flávia Travassos, do SBT. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Queria saber um pouquinho sobre como andam os números relacionados aos óbitos e aos casos. A gente tem sentido falta, né? Na semana passada não houve essa divulgação do número de mortes e hoje também não. O Centro de Contingência havia feito uma projeção no final de março de que a partir do momento em que caísse o número de internações, também fosse cair o número de mortes. E a gente pôde ver que houve realmente essa redução do número de internações. Como anda o número de mortes aqui no estado de São Paulo? Obrigada, governador. Obrigado, Flávia. Eu vou pedir ao João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência, e, na sequência, complementando o Jean Gorenstein. João Gabardo, e, na sequência, o Jean.
Sim, nós tínhamos feito uma previsão já há bom tempo que, a partir do início lá da redução do número de internações, nós prevíamos que, a partir do dia 15 de maio, ocorreria uma redução do número de óbitos. Efetivamente, isso ocorreu a partir do dia 15. Do dia 15 até hoje, os óbitos têm diminuído. Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico da semana epidemiológica. Então, ele terminou no sábado, mas os números que a gente tem domingo, segunda, como já tínhamos visto no dia 15 em diante, são de redução do número de casos. Se nós compararmos os dados que nós temos hoje, os últimos 7 dias, a média móvel dos últimos 7 dias, com a última semana epidemiológica, nós temos uma redução bastante significativa do número de óbitos. Provavelmente vamos chegar perto aí de 10% de redução para os próximos dias. Mas, nesse momento, nós vamos aguardar ainda a complementação dos dados do final dessa semana, quinta-feira, sexta-feira e sábado, mas realmente o número de óbitos a partir do dia 15 tem reduzido de uma forma até um pouco mais rápida que nós imaginávamos. Obrigado, Gabardo. Antes de passar para o Jean Gorenstein, apenas para esclarecer a você, Flávia, que as mortes caem depois de 3 ou 4 semanas. Este é o comportamento da curva. Jean. Nós estamos com uma queda na taxa de internação da 14ª para a 15ª semana fechado em 8,7%, o que fez com que o número de uma semana tivesse uma queda de aproximadamente 250 pacientes internados. Mas nós tivemos, na análise das internações nas unidades de terapia intensiva, 18 dias consecutivos de queda. Quer dizer, mostrando claramente que nós estamos conseguindo conter a circulação do vírus, porque esse é o nosso referencial de contenção de uma pandemia, no caso, o coronavírus, fazendo então com que diminuíssem pessoas doentes, diminuíssem pessoas gravemente enfermas e procurando muito menos as nossas unidades de internação. Tivemos, inclusive, queda do número de casos. Como dissemos, estamos testando, estamos, inclusive, fazendo análises genômicas, que é exatamente de forma aleatória, através dos nossos laboratórios, nas 17 DRS, nos nossos departamentos regionais de saúde, para avaliar a ocorrência de novas cepas. E, ao mesmo tempo, isso vem declinando o número de casos de uma semana para outra. E o impacto do número de óbitos, a despeito dele ter se elevado da 14ª para a 15ª semana, nós tivemos um aumento bem tênue de 0,6%, passando de 808 casos na 14ª semana para 813 casos na 15ª semana. Então, nós já começamos a reduzir o impacto de mortalidade, controlando a epidemia e diminuindo a mortalidade. Isso não quer dizer que a população possa negligenciar as regras sanitárias. A obrigatoriedade do uso de máscara, todo e qualquer tipo de máscara, evitar as aglomerações é fundamental. E mesmo nos locais, nos serviços em que já estejam funcionando, respeitar a capacidade máxima de 25% da sua ocupação. Obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. Vocês viram ali na tela os dados, para facilitar também a você, Flávia, aos telespectadores do SBT. Eu queria deixar na tela, se pudessem, por favor, a vacinação, o gráfico da vacinação, e renovar aqui, antes do final da coletiva, o agradecimento aos dirigentes de sindicatos, de associações, de entidades, de todos os setores, em especial o setor de transportes, setor de alimentos e bebidas, setor de turismo, setor de entretenimento, que tem buscado, através do diálogo, o melhor entendimento com o governo do Estado de São Paulo, que segue, evidentemente, aberto a esse diálogo, e é com diálogo que nós construiremos as melhores alternativas. E será também com solidariedade de todos, para que possamos evoluir
nas fases do Plano São Paulo para aquelas de maior flexibilidade. Por isso, não saia de casa se não tiver necessidade. Ao sair, use máscara, faça a higiene das suas mãos com água e sabão, também com álcool em gel. Continue obedecendo o distanciamento e mesmo que você já tenha sido vacinado com as 2 doses, mantenha o uso de máscara, continue seguindo os protocolos sanitários. Nós só estaremos no novo normal quando tivermos mais de 75% da população imunizada. Até lá, e mesmo depois disso, teremos que manter procedimentos como o hábito de utilizar máscaras por um bom período. É para a nossa proteção e para voltarmos à normalidade. Muito obrigado. Bom feriado amanhã. Não teremos coletiva amanhã, evidentemente. Teremos coletiva na próxima sexta-feira. Boa tarde, fiquem bem, se protejam. Obrigado. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.